mansidão do teu olhar. Eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Oh, Rabi, celeste amigo, nas margens do Tiberíades falastes de amor. Eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Brilha no céu como estrela, luz para todos os caminhos. Brilha na terra e no seu coração, brilha em mim, em ti, em forma de canção. Oh, Rabi da Galileia, na mansidão do teu olhar. Eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Queridos amigos do plano espiritual, nós iniciamos essa reunião pública com essa certeza do amparo espiritual. Queremos pedir para todos que estão aqui, mentalizados, aqui conectados com o nosso coração e com o coração dos coordenadores espirituais da Casa de André Luiz. Pedimos proteção para todas as nossas tarefas, todas as nossas atividades, todos os nossos trabalhadores e frequentadores. Que essa luz aqui distribuída possa chegar no lar de cada um. Que assim seja. Boa noite, amigos e amigas da Associação Espírita André Luiz. Agradeço muito a presença de todos. Para quem não me conhece, meu nome é Jaime. Hoje estamos aqui em mais uma reunião pública da Associação Espírita, nossa reunião pública no formato virtual. Queremos, agradecer a sustentação ao trabalho, a presença de todos que comentam aqui. Hoje eu não estou fazendo ao vivo, mas não podia deixar de ter por causa disso, Então, nós teremos aí hoje o estudo da nossa amiga Alessandra, que fará o estudo do livro Palavra de Vida Eterna, e na sequência do companheiro Guto, nosso amigo também, fazendo o estudo do Livro dos Espíritos, dando continuidade ao estudo da Lei de Liberdade. É isso, pessoal, agradeço muito, mais uma vez, adoro agradecer, vocês já perceberam isso. Um detalhe é que nós, para quem ainda não sabe, nós temos a reunião presencial lá na associação, todas as segundas e domingos,
no horário de 19 às 20 horas. Quero pedir para todos vocês nos seguirem também no Instagram, né, que é uma forma de estar conectado com as divulgações, né? O Instagram é sempre trazendo mensagens também, as divulgações. Então, só procurar a Associação Espírita André Luiz, Nova Lima, que você vai achar alguma coisa nesse sentido, tá? Depois eu coloco na tela também. E é isso, gente. Um beijo para todos, para todas e vamos que vamos. Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui, né, para mais um estudo e hoje temos aqui este livro. Eu gosto sempre de mostrar a capa. O livro é Palavras de Vida Eterna, do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Nós vamos trabalhar um estudo aqui hoje do capítulo 69 desse livro, Na Luz da Compaixão. Antes de iniciarmos, eu agradeço a oportunidade de estar falando, né, de um tema tão nobre que são os estudos do Chico, do Emmanuel. É muito bom poder ser o veículo de transmissão aqui, né, de mediação desse estudo. E agradecer a oportunidade à Casa de André Luiz e pedir que os mentores da casa estejam conosco, abrindo as nossas consciências para que daqui a gente possa tirar um alento, né, um ânimo para seguirmos em frente com as nossas lutas diárias e com as nossas vitórias também, porque a vida é assim, cheia de altos e baixos, de vitórias, de derrotas, e o importante é seguirmos sempre com muito ânimo, fé e esperança. Então vamos ao estudo, gente. Inicialmente vamos ler a epígrafe, que eu acho ela muito importante. Sabemos que nos textos de Emmanuel, nada é desperdiçado. Tudo tem uma razão de ser. E aí ele fala, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Essa epígrafe já nos dá, né, o tom do que ele está propondo. Você faz com os outros aquilo que você quer que os outros faça com você. Então, se você quer ser recepcionado, né, de uma maneira acolhedora, ser sempre ter no seu caminho pessoas virtuosas, pessoas benevolentes, então seja assim com os outros. E semeando, né? Semeando macieira, há de se colher maçãs e não figueiras. Bom, aí o Emmanuel fala, deixa que a luz da compaixão te clareie a rota para que a sombra não te envolva. Deixa que a luz da compaixão te clareie a rota. Olha, ele está dizendo o seguinte, se você tem atitude de compaixão, isso vai te iluminar o caminho. Ele já está mostrando que ter compaixão já é ter uma luz na sua trilha. E o que é compaixão, gente? Agir com paixão, né? Etimologicamente significa compatos, com sentimento, com emoção. É você se colocar na situação dos outros. Para alguns filósofos antigos, ou mesmo filósofos modernos, a compaixão é uma virtude. Para outros, é um sentimento. Deixando essas discussões filosóficas de lado, a palavra compaixão, ela significa isso. É você sentir a dor do outro. É diferente, não quer dizer que você ter compaixão, você vai carregar a cruz do outro ou que você vai carregar o outro nas costas. Não, não é isso. É você entender que por trás de um comportamento de uma pessoa, um comportamento agressivo, um comportamento não muito adequado, há de se entender que ali debaixo daquela atitude agressiva há uma pessoa que compadece de dores, ela sofre e muitas vezes a agressividade
o maltrato que ela, né, que ela distribui, na realidade é uma maneira dela mostrar para o mundo, olha, eu tenho dores, eu tenho problemas sérios e eu só sei me portar assim. Então, Emmanuel trata aqui, olha, ele mostra bem claro, falando que a compaixão deve ser um imperativo. Você deve agir sempre com compaixão. E ele não está relativizando, ele está colocando isso como um preceito absoluto. Aí ele fala, olha, sofre com as presenças do que te pisam as esperanças, compaixão para eles. Ouve a palavra dos que te ironizam, compaixão para eles. Padeces o assalto moral dos que te perturbam, compaixão para eles. Recebes a farpa dos que te perseguem, compaixão para eles. A crueldade e o sarcasmo e a demência e a vileza, desculpa, gente, a crueldade e o sarcasmo, a demência e a vileza são chagas que o tempo cura. Ou seja, Emmanuel coloca-nos aqui que isso tudo, a pessoa que ela é cruel, que ela é sarcástica, que ela é louca, né? Ela é vil, isso tudo na realidade são traços, são efeitos de pessoas que têm uma causa. Qual é a causa? A doença, são pessoas doentias. Elas precisam ser tratadas, pessoas doentes precisam ser curadas. E que um dia essa cura vai chegar, ainda que demore muito. Mas Emmanuel nos mostra o seguinte, todos esses comportamentos são indícios de que ali há uma pessoa doente. Então, ele fala, rende graças a Deus por lhes suportares o assédio, sem que partam de ti. Isso é lindo. Ele fala, olha, agradeça a Deus. Por quê? Você suporta isso e você não é o autor disso. É muito melhor, eu também concordo com o Emmanuel, e eu sempre pensei assim, é muito melhor você ser o alvo de uma pessoa maldosa do que você deitar no travesseiro e pensar que você foi o autor de uma ação maldosa. É muito mais confortável você pensar, olha, eu fui o alvo de uma maledicência, ou fui o alvo de uma grosseria, e ter esse desconforto, que é realmente desconfortante, mas é muito mais ameno você ser, né, o alvo do que você ser o autor. Você deitar no travesseiro e pensar assim, colocar a sua cabeça lá e pensar assim, nossa, eu cometi algo assim, prejudiquei milhares de pessoas com um comentário maldoso, né? Fiz uma fofoca que destruía um matrimônio. Veja, então é o que Emmanuel nos deixa aqui, né? É melhor você suportar esse assédio e pensar que isso não partiu de ti. No fundo, são males que surgem da ignorância, como a cegueira nasce das trevas. Não sanarás o desequilíbrio do louco, zurzindo-lhe a cabeça, nem expulsarás a criminalidade do malfeitor, cortando-lhe os braços. O Emmanuel traz aqui para a gente, não adianta atacar essas pessoas, cortar o braço, né, de quem roubou, do malfeitor, ou ficar fazendo sermão na cabeça de um louco, falando que ele precisa te melhorar. Essas doenças morais, essas questões de desequilíbrio de pessoas que nos atacam, há de se pensar que são construções ao longo de séculos, de vidas. Ali de baixo tem várias dores, vários
traumas, várias questões, né, que são repassadas de vivência em vivência. E que às vezes, muitas vezes a gente nem percebe, mas mesmo com esses traços, né, negativos, a pessoa está evoluindo, ela está melhorando de alguma forma, um pouquinho aqui, um pouquinho em cada vivência, né? E vai aí em prol do equilíbrio. O que Emmanuel fala, né, que são desajustes alheios. Então, que diante de todos os desajustes alheios, compadece-te e ampara sempre. É mais uma premissa categórica, absoluta, né? Sempre. Ele não está falando de vez em quando, não, ele está falando sempre. É difícil, né, gente? Mas Emmanuel está falando aqui. Perante todos os disparates do próximo, compadece-te e faz o melhor que possas. Todos somos alunos do educandário da vida, todos suscetíveis de queda moral no erro. Então, se a gente pensar que temos também as nossas mazelas, os nossos fracassos, as nossas quedas, e que estamos sujeitos, né, ao erro, então, e que em algum momento da vida a gente vai precisar também da misericórdia, do compadecimento alheio. Então, se a gente pensar nisso, e isso é uma realidade, porque estamos aqui, somos demasiadamente humanos, sujeitos aos erros. Então, a partir daí, a gente vai pensar que a gente tem, né, que ter liberalidade com a compaixão, com a misericórdia, para que sejamos também atingidos por ela. Então, usa, pois, a misericórdia com os outros e acharás nos outros a misericórdia para contigo. Com isso eu finalizo e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e que tenhamos uma boa semana. Que assim seja. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui, né, para poder conversarmos um pouco sobre o Evangelho do Cristo, sobre a doutrina espírita, sobre o Livro dos Espíritos, para que nós possamos esclarecer um pouco mais o nosso conhecimento, para que nós possamos continuar seguindo firmes na trilha da evolução. Então vamos adentrar um pouco mais aqui hoje no capítulo 10 do Livro dos Espíritos, né, no tema específico aqui, conhecimento do futuro. Um assunto que sempre despertou a curiosidade da humanidade, não é? Vide aí a busca pelas pessoas que adivinham o futuro, cartomantes, né? Sempre buscando ali tentar conseguir alguma pista do que vai acontecer amanhã, né? Buscando às vezes os números da sorte, buscando as informações que poderiam aí às vezes facilitar ou até mesmo dificultar a execução de muitas tarefas no nosso cotidiano da nossa vida, né? Porque afinal de contas, nesse processo de evolução que estamos avançando, a questão espiritual, né, o processo espiritual, ele está linkado à questão do livre-arbítrio também, como nós falamos, né, há alguns dias atrás, nós conversamos sobre esse assunto. E nesse processo do livre-arbítrio, nós modificamos muitas vezes os processos que nós vamos passar, né? Através do livre-arbítrio nós fazemos escolhas. Como nós não vivemos num processo de determinismo, nós vamos alterando às vezes as condições. Há uma reengenharia espiritual, né? Que é isso? Há uma prospecção, há uma ideia do que pode acontecer, mas de acordo com as nossas escolhas, né, as situações vão se transformando no nosso caminho. E é importante, né, que possamos compreender essa dimensão e estarmos atentos para que possamos fazer escolhas mais adequadas, né, no processo evolutivo, no caminho do bem, para que possamos fazer todo o bem, né, no limite dos nossos esforços, aí, como já nos orienta os Espíritos também. Tá joia? Então vamos começar aqui com a primeira questão desse item aqui, conhecimento do futuro. É a questão 868. E ela pergunta assim, olha: pode o futuro ser revelado ao homem? Será que pode? Pode ser revelado o futuro? Não pode? É proibido? Né? Vamos ver qual foi a resposta que os Espíritos deram a Kardec nessa questão. Os Espíritos dizem assim, olha: em princípio, o futuro lhe é oculto, e somente em casos raros e excepcionais
Deus permite que seja revelado. Então, o futuro, né, de praxe, né, no cotidiano, é algo que é oculto, né? Não é uma coisa, sabe o futuro, não. Mas em momentos raros, em momentos que às vezes podem auxiliar, né, no processo da evolução do ser humano, dá uma pontinha ali para que a gente possa entender um pouco, que a gente possa fazer alguma coisa nesse sentido, né? Então, é importante a gente pensar, por exemplo, quando algumas pessoas trazem, né, fragmentos de uma entrevista de Chico Xavier, quando ele fala da questão do planeta de regeneração que estaria instalado no plano terrestre, né, ali em 2057, né, as pessoas fazem algumas contas, ele fala de algumas questões, se não houver, né, porque do jeito que nós estamos caminhando aí, né, se não houver a Terceira Guerra Mundial, se não houver aí uma destruição da condição de vida do planeta Terra pelas mãos do próprio homem, né, poderíamos ali, por volta, né, da metade desse século ali para frente, estarmos já vivenciando uma experiência diferente no nosso planeta. Mas sabemos, que tudo vai depender da nossa própria responsabilidade. E aí eu vou dizer para vocês da responsabilidade, de cada um de nós aqui. Às vezes nós achamos que nós não temos responsabilidade, né, na evolução da humanidade, em tudo que acontece nesse planeta. Mas eu digo para vocês, a nossa responsabilidade é imensa, imensa. Principalmente naquilo que a gente vibra dentro do nosso coração, nas energias que nós vibramos, que nós sentimos, que nós emanamos para o universo, que fazem parte, né, de um todo energético que vai fazer toda a diferença no planeta, no orbe do planeta, e que vai tocar o coração das outras pessoas. Então, quando a gente chega e começa a vibrar amor, começa a vibrar compaixão, começa a vibrar tolerância, isso tudo vai aumentando na psicosfera da humanidade. E isso vai fazer uma diferença imensa. Tá vendo como é que a gente tem um papel fundamental, né, na evolução do planeta Terra? E cabe a cada um de nós. Né? Principalmente nos momentos que atravessamos de tanta dificuldade, né, de tantas pessoas às vezes trazendo pensamentos de divisão, né, de dificuldade para a nossa humanidade, e a gente pensar que somos um todo e que podemos ser mais amorosos, ser mais gentis uns com os outros. Tá bom? Então vamos lá, hein? Na questão 869, Kardec pergunta aos espíritos o seguinte, olha: com que objetivo o futuro é oculto ao homem? Né? Por que o futuro é oculto? Se for alguma coisa determinada, né? Por exemplo, há uma passagem no Evangelho que diz o seguinte: não cai uma folha de uma árvore sem que Deus saiba. Né? Essa passagem, pessoal, ela é muito importante. Por quê? Quando nós pensamos em termos de leis divinas, né? As leis de Deus, a gente entende que essa passagem está falando exatamente disso, dos processos que existem, né, da lei de causa e efeito, da lei de evolução, da lei de destruição, né, são inúmeras leis que regem o universo, né, que regem esse plano material que nós estamos envolvidos e que está tudo dentro da lei. É isso que isso quer dizer, está tudo dentro da lei. As coisas não acontecem fora do alcance dessa lei divina. Diferente do que acontece aqui no nosso plano material, né, na nossa estrutura social, onde existem leis e elas não são cumpridas, elas são alteradas às vezes para ajudar o X ou Y. Na lei de Deus, gente, não existe isso. Não há uma alteração da lei de Deus para beneficiar alguém. Pelo contrário, é uma lei séria, é uma lei única e ela sempre é cumprida. Né? Então, por isso que a gente consegue compreender, né, quando fala assim, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus saiba. Sim, é porque está tendo um processo de lei de causa e efeito, de lei de evolução, e que isso está ali dentro. Né? Mas que as coisas variam de acordo com a escolha de cada um de nós, a gente não tem dúvida disso. Né? Vou dar um exemplo bem claro para a gente entender. Quando eu estou aqui agora fazendo um estudo, eu poderia ter escolhido não fazer esse estudo. Isso impactaria no quê? Às vezes, impactaria que outra pessoa faria esse estudo, impactaria que eu estaria, às vezes, em um processo de fazer nada, né? De preguiça, um progresso de não estar estudando um pouco mais, compreendendo um pouco mais da doutrina espírita. Não é? Então tem sempre uma lei de causa e efeito, e olha só como é que é. Né? Então são escolhas que nós fazemos
para que as coisas possam acontecer de uma maneira X ou Y. Então é importante entendermos a nossa responsabilidade em todo o processo. Mas vamos ver aqui o que os espíritos responderam ao Kardec, né, nessa questão. Qual é o objetivo, né, que o futuro é oculto aos homens. E os espíritos dizem assim: se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade, porque seria dominado pela ideia de que, se uma coisa tem que acontecer, não adianta ocupar-se com ela. Tá vendo? Ou então tentaria impedir que acontecesse. Então, olha só. Se a gente soubesse do futuro, a gente tentaria alterá-lo, né? Se eu falar para vocês o número do prêmio da Mega Sena, né, da semana que vem, dessa semana, né? Não sei se já teve essa semana, mas se a gente falasse o número da Mega Sena, todo mundo ia correr lá e ia fazer uma aposta, né, para tentar faturar essa grana, para poder fazer coisas boas, eu tenho certeza disso. Mas aí, olha só, complica, né? Porque aí ia dividir o prêmio com tanta gente que não ia ter nem prêmio direito. Então, tem todo um quê e um porquê nesse processo, né? E aí, olha só, que ele diz aqui que é uma questão importante, né? Que a gente ou não iria se ocupar, né, com as questões, ou então tentaríamos impedir que acontecesse. Né? Então, a lei de destruição, por exemplo, vai acontecer algo, vem uma enchente, vai destruir, né, as margens do rio, vai sair levando tudo, aí a gente ia tentar impedir. Mas por que isso acontece? Tem um quê e um porquê, né? O homem interferindo na natureza, o homem interferindo no leito dos rios, enchendo de terra para aumentar a quantidade de lugar para ele poder construir, né? Para poder faturar em cima disso. E aí, né, a gente vai vendo que tem uma série de problemas que vão acontecendo. Então, para a gente poder entender que tudo é responsabilidade nossa, a lei de causa e efeito, ninguém escapa dela. Né? Então, são escolhas que nós fazemos. A gente está ouvindo esse estudo aqui agora. Depois dele, nós vamos fazer alguma coisa. E o que nós vamos fazer? É a escolha de cada um de nós. Nós vamos implementar esses conhecimentos na nossa vida, vamos tentar fazer melhor, vamos modificar realmente o que a gente está fazendo, vamos observar melhor o que eu estou fazendo, né? Para a minha vida, por exemplo, em relação ao meu corpo físico, por exemplo. Será que eu estou cuidando desse corpo de forma que, quando eu chegar com 60, 70, 80 anos, ele vai permitir que eu tenha uma qualidade de vida? É agora que eu estou plantando. Se eu olhar para o futuro e falar assim, nossa, eu estou bem lá no futuro com 80 anos, eu estou muito bem fisicamente, aí eu começo a desleixar, começo a utilizar alimentos que não são muito bons para o corpo, começo a não praticar exercícios físicos, né? Começo a ficar sedentário, aí eu altero essa condição, chega lá no futuro, eu cheio de doença, cheio de dificuldade. Tá vendo como é que a gente tem essa possibilidade? Essa reengenharia do processo, a gente consegue alterar, né, essas coisas que são menos importantes, vamos dizer assim, no complexo evolutivo da humanidade. Ok? Existe um destino dessa humanidade no processo evolutivo. Existe uma ação maior acontecendo também nesse processo, mas nós influenciamos com o que pequenininho que nós temos no nosso cotidiano aqui no nosso dia a dia. Então, a questão ainda não terminou, né? A resposta continua dizendo assim, olha: Deus não quis que assim fosse, a fim de que cada um concorra para a realização das coisas, até daquelas a que desejaria opor-se. Né? Então, até as coisas que a gente não queria fazer, mas Deus permite, né? Deixa aí para que a gente faça. Assim é que, muitas vezes, e sem desconfiares, tu mesmo preparas os acontecimentos que sobrevirão no curso da tua vida. É isso que a gente acabou de falar, né? Da questão de cuidar do nosso corpo físico, por exemplo. Se eu não cuido dele, pessoal, não adianta eu querer, né, que ele seja um corpo esbelto daqui a alguns anos. Não tem jeito. É responsabilidade minha cuidar dessa estrutura física que hoje eu utilizo para poder movimentar aqui no plano terrestre. Essa estrutura física que ela, se a gente consegue compreender, né, como é que o homem veio da terra, né? A situação lá de Adão, o homem feito do barro, não é isso? Pessoal, nós somos feitos da terra, de tudo que há na terra, né? Os alimentos que nós consumimos, né, vêm da terra, através da fotossíntese que eles fazem, eles captam a energia solar, isso que nos alimenta, isso que traz pra gente a energia, pra gente conviver o cotidiano. Então olha só, a gente está na simbiose o tempo inteiro. Quando a gente desencarna, o nosso espírito retorna ao plano astral e esse corpo vai o quê?
vai virar adubo, né? Vai voltar para a Terra. Toda essa energia, esse quântico energético que tem, que é esse corpo físico agora, ele volta para a Terra para alimentar, né, novamente esse orbe maravilhoso que nós habitamos. Então, é nesse processo, né, a gente tem responsabilidade nisso aí. Não nos esqueçamos disso. Então vamos lá. A questão agora é a 870. E ela diz assim, olha: mas se convém que o futuro permaneça oculto, por que Deus permite que ele seja revelado algumas vezes? Pois é, né? Por que será que Deus permite que algumas vezes esse futuro seja revelado? Em algumas questões muito específicas. Vamos ver a resposta dos espíritos aqui. Ó. Ele o permite quando esse conhecimento prévio deve facilitar a execução de alguma coisa ao invés de dificultá-la, obrigando o homem a agir de modo diverso do que faria caso não tivesse esse conhecimento. Vamos ser bem claros, tá? Quando a previsão, né, lá atrás, que Chico fala, né, que se não houvesse uma terceira guerra mundial, se nós conseguíssemos ultrapassar esse limite, né, temporal, a gente conseguiria avançar um pouco mais em sentido de humanidade. Então isso, olha só como é que é interessante. Essa ideia, né, dessa possibilidade de acontecer algo tão ruim, que seria uma terceira guerra que poderia impactar todo o orbe terrestre, gera em nós, né, um desejo de que isso não aconteça. E nós começamos a nos movimentar no sentido de que isso não aconteça, que a gente possa fazer o melhor, que a gente possa fazer o bem. Né? Então são essas questões interessantes, né, da gente pensar que essa informação ela vem exatamente para poder que nós evitemos, né, uma situação negativa, que nós evitemos uma situação que possa trazer uma destruição para o nosso planeta, uma destruição para a raça humana. Então, faz com que nós nos movimentemos no sentido de desejar a paz, desejar o bem, de fazer o bem. Né? Então, tá vendo como é que é importante, às vezes, alguns fragmentos, né, dessa ideia para que a gente possa se movimentar dessa maneira. E aí, vamos ver aqui o que eles continuam respondendo aqui. Ó. Além disso, muitas vezes também é uma prova. A perspectiva de um acontecimento pode despertar pensamentos mais ou menos bons. Se um homem vem a saber, por exemplo, que receberá uma herança com a qual não contava, pode ser tomado pelo sentimento de cobiça, pela satisfação de aumentar seus gozos terrenos, pela vontade de possuir mais depressa a herança e, talvez, até mesmo pelo desejo de que venha a morrer aquele que lhe deixará a fortuna. Que situação, hein? Complicada, né? Tá vendo como é que poderia vir a ter, né? Pode vir a ter um desejo ruim? A gente já viu aí casos terríveis, né? Terríveis casos de pessoas que mataram a própria família para poder receber uma herança, né? Para poder receber um prêmio de um seguro, né? Uma situação muito triste. E olha só, é exatamente isso, né? Como a pessoa sabia que havia ali uma apólice de seguro, que se os pais morressem, ela receberia uma quantia milionária, o que aconteceu? Né? Foi uma escolha, ok? Vamos ter atenção a isso. Foi uma escolha dessa pessoa. Vocês acham que estava determinado que uma filha mataria o próprio pai e a própria mãe? Né? Então foi uma escolha que foi feita, muito equivocada, né, que a gente tem que pensar com muita misericórdia, com muita piedade de uma pessoa que tem a capacidade de fazer algo nesse sentido. Né, porque que situação triste, né, é muito, muito, muito mesmo. Então, para a gente pensar como é que é complicado, né? Tá vendo algumas situações que podem levar, né, esse conhecimento do futuro, esse conhecimento de algumas situações, levar as pessoas a cometerem atitudes absurdas. Mas da mesma maneira, olha só o que os espíritos dizem aqui, ó. Ou então, essa perspectiva despertará nele bons sentimentos e ideias generosas. Né? Então a pessoa poderia pensar, nossa, quando eu receber essa herança, eu vou abrir um orfanato, vou ajudar as crianças órfãs, né? Vou ajudar as pessoas idosas que estão abandonadas, vou abrir um asilo. Então, olha só, tem sempre perspectivas.
né? Eu posso tentar fazer alguma coisa boa, ou eu posso, né, também pensar em fazer algumas coisas negativas. Então, por isso que é importante, né, a gente entender que esse conhecimento do futuro nem sempre, né, vai ser a melhor opção. Né? Pelo contrário, né, a espiritualidade já vem trazendo para a gente essa informação de uma maneira bem clara aqui. E a gente consegue também, né, perceber no nosso cotidiano. Quando as pessoas recebem promessas de algumas coisas, né, a gente vê claramente aí no nosso sistema social, né, quando as pessoas recebem promessas de algumas coisas, como é que elas se movimentam às vezes em direção a uma situação e aquilo muitas vezes não acontece, né? E aí a situação fica mais complicada ainda. Então, é danado, né? Temos que ficar atentos aí para evitar situações mais problemáticas ainda no nosso processo evolutivo. Lembrando que todas as escolhas que nós fazemos vão trazer responsabilidade para nós, vão trazer efeitos futuros, não é? Nós não temos a lei de causa e efeito. Toda escolha que nós fazemos, ela vai gerar um efeito. Nós geramos uma causa agora e ela vai ter um efeito no futuro. Então, que nós tenhamos essa sensibilidade, esse entendimento no fundo do nosso coração e bem gravado aqui na nossa consciência, para que nós façamos escolhas acertadas. Porque afinal de contas, as coisas são. Olha como é que é interessante, hein? O conhecimento do futuro às vezes é colocado. Às vezes as pessoas já demonstram para nós quais serão os movimentos no futuro, quais são as suas tendências, né? E nós às vezes nos ligamos a esses processos aí, e aí nós teremos o quê? Uma responsabilidade nessas ações. Então não achemos, né, que as nossas decisões, às vezes no cotidiano, a gente pensa assim, não, a minha ação é tão pequena, né? Eu sou só uma pessoa aqui. Não nos esqueçamos que nós, em coletivo, somos uma força gigantesca e temos responsabilidade, né, em todos os processos, tá? Então vamos lá. Ainda tem um pedacinho aqui, ainda tem um pedacinho na 870 e continua dizendo assim, olha. Se a previsão não se cumprir, ele se defrontará com outra prova, olha só, a da maneira pela qual suportará a decepção. Tá vendo só como é que nada se perde nesse processo divino? Né? Vamos supor que você tinha uma previsão, né? Não, eu vou jogar na Mega Sena aqui os númerozinhos aqui, eu vou ganhar. Já sonhei com esses números, eu vou ganhar, né? E aí, chega lá na hora, você não acerta nenhum número. Nossa, mãe, que decepção. Né? Você já tinha programado, já tinha dividido o recurso, já tinha falado, não, 2 milhões eu vou mandar para casa André Luiz, mais 2 milhões eu vou mandar lá para a Pai, já tinha dividido o dinheiro todo, né? E aí chega lá na hora, você não ganha o prêmio da Mega Sena. Que decepção, né? Já tinha programado a divisão toda do valor ali, só com coisas boas, e não ganhou, né? Olha só como é que para Deus nada se perde. Como é que você vai lidar com essa decepção? Né? Você vai ficar tranquilo? Você vai fazer igual o apóstolo Paulo já nos orienta? Em tudo dai graças? Vai falar assim, obrigado Deus por eu não ter ganhado o prêmio da Mega Sena. Eu sonhei com os números, mas eles não foram sorteados. Será que nós vamos agradecer a Deus? Ou nós vamos ficar às vezes chateados, falando, nossa mãe, me frustrou, né? Já tinha ligado pro pessoal, avisado que eu ia fazer tanta coisa com esse dinheiro. Então, é importante, né, a gente pensar sobre isso. Né? Às vezes a gente está falando de uma forma, de uma brincadeira, mas como é que é importante a gente pensar sobre isso, falar assim, realmente, né? Como é que a gente às vezes pode se decepcionar e como é que a gente lida com essa decepção? Como é que a gente vivencia essa experiência? Qual o sentimento que a gente gera quando a gente é decepcionado em alguma coisa? Importante a gente pensar sobre isso, né? Porque como a gente falou lá no início, tudo que a gente gera de energia, toda vibração que nós temos, ela inunda o nosso ambiente, ela inunda a nossa atmosfera, né? Ela é sentida pelas outras pessoas. Então isso reverbera, né, dentro da nossa casa, do nosso lar, da convivência nossa. Então é importante, né, que a gente tenha atenção a isso para que a gente possa ter tranquilidade, mesmo quando formos decepcionados, mesmo quando a situação não aconteça da maneira que nós desejamos. Né? Às vezes nós trabalhamos, nos dedicamos a alguma ação e chega lá na frente e ela acontece totalmente ao contrário. Deus, né,
Deus sabe de todas as coisas, não sabe? Lembra que a gente comentou também da reengenharia espiritual? Às vezes é algo que estava até previsto para acontecer, mas no processo ali, ó, da reengenharia espiritual acontece alguma coisa que fala, opa, peraí, não, esse movimento para essa pessoa que agora não é o mais adequado, esse movimento para lá vai trazer problemas maiores do que soluções, do que benefício para a própria humanidade. Então, há uma alteração nesse curso aí, ok? Importante a gente compreender isso, né? E seguir a vida realmente num fluxo divino, com amor, com paz, com tranquilidade no nosso coração, mesmo que a situação não seja da forma que nós tanto esperamos, ok? Então vamos lá. E ainda na 870 tem um finalzinho dizendo assim, olha: nem por isso, no entanto, deixará de ter o mérito ou o demérito dos pensamentos bons ou maus que a crença na ocorrência daquele fato lhe despertou interiormente. Tá vendo? É isso que a gente acabou de falar, né? Porque os pensamentos que nós vamos gerar em relação a isso que a gente estava esperando, né? Eles vão impactar diretamente nas relações que nós temos com a humanidade, com as pessoas ao nosso redor, né? Com o nosso cotidiano. Por isso que é importante estarmos atentos, estarmos sempre vibrando bons pensamentos, tendo boas ações na nossa vida, porque essas ações elas refletem, né, os nossos pensamentos, as nossas ideias, e isso tudo vai gerando um campo vibratório positivo em nossa volta, tá bom? E agora, partindo aqui já para a questão 871, né, é a última questão aqui desse item conhecimento do futuro. A pergunta é a seguinte: visto que Deus sabe tudo, também deve saber se um homem sucumbirá ou não em determinada prova. Assim sendo, qual a necessidade dessa prova, uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito desse homem? Olha só, hein? Deus sabe de tudo, né? Deus já sabe se eu vou conseguir, se eu não vou conseguir. Para que vai ter a prova, então? Desnecessário, né? Então não precisa ter a prova, deixa acontecer naturalmente, né? Vamos ver o que a espiritualidade vai responder para a gente aqui, ó. Aí os espíritos dizem assim, ó: isso equivale a perguntar por que Deus não criou o homem perfeito e acabado, não é? A questão 119. E aí eles respondem assim, olha: porque o homem passa pela infância antes de chegar à idade adulta, né? A questão 379 também, que nos apresenta o Livro dos Espíritos. Então o que ele está querendo dizer aqui, olha? O homem, nesse processo evolutivo, pessoal, ele tem o livre-arbítrio, não tem? Ele faz movimentos, né, para lá e para cá. Então, quando ele fala aqui, né, que Deus sabe que ele vai conseguir ou sabe que não vai conseguir, sempre vai depender da gente, sempre vai depender das nossas escolhas, sempre vai depender da nossa ação, né? Então, a mesma coisa é o seguinte: você tem uma prova na escola, então não estuda não. Eu não vou estudar não, porque eu vou tirar 10. Será que você vai tirar 10? E aí? Todos nós aqui passamos, né, pelo processo de escolarização, né? Ou quem não passou também, já teve outros tipos de prova na vida, né? Falou assim: não, vou fazer uma receita aqui. Nunca fiz, não pega uma receita, não pega as instruções da receita para fazer, às vezes, um bolo, chega lá e faz de qualquer maneira. Será que o resultado vai ser um bolo saboroso? Então é algo que a gente tem que pensar. Então, o que os espíritos vão continuar dizendo assim, ó: a prova não tem por fim esclarecer a Deus sobre o mérito do homem, pois Deus sabe perfeitamente o que ele vale, mas dar ao homem toda a responsabilidade de sua ação, já que tem a liberdade de fazer ou não fazer. Tá vendo só como é que está ligado ao nosso processo de livre-arbítrio? Ao nosso processo de escolha. Nós escolhemos o que nós vamos fazer. Nós temos essa liberdade. Pessoal, nós podemos resolver as questões hoje ou, como disse Jesus a Emmanuel, né, quando ele era o senador Públio Lentulus, ele falou assim com ele: você pode me seguir hoje ou na poeira dos séculos, né? Naquela época, lá no início da era do Cristo, o senador Públio Lentulus escolheu a poeira dos séculos, escolheu centenas de anos para poder conseguir caminhar junto com Jesus. Teve a escolha, foi a escolha dele. Ele poderia ter, naquele momento ali, falado: não, a partir de agora eu vou seguir Jesus. Cada um de nós aqui, ó, tem essa escolha. E será que nós estamos seguindo Jesus? Será que nós estamos escolhendo
fazer essa caminhada evolutiva da maneira adequada? Ou será que nós estamos ainda presos, né, às nossas paixões, estamos presos ao que a gente acredita que é melhor, mesmo estando escrito muitas vezes, né, na doutrina espírita, no Evangelho do Cristo, mostrando um caminho totalmente diferente, e a gente fala, não, eu quero ir para lá. Quero ir para lá porque eu acho que é melhor. O Cristo fala assim, vai para lá, meu filho. E a gente, né, às vezes resistente nesse processo. É importante pensarmos sobre isso. E aqui na 871 ainda continua dizendo assim, olha. Podendo o homem escolher entre o bem e o mal, a prova tem por efeito instigá-lo à luta contra a tentação do mal, deixando-lhe todo o mérito da resistência. Tá vendo só? Pessoal, resumindo, né, no processo de vida nosso, a maior parte da nossa vida é um processo de resistência. Quando nós fazemos o Pai Nosso, a gente diz, não nos deixeis cair em tentações. Não nos deixeis cair em tentações. Cabe a quem resistir às tentações? A cada um de nós. Não tem jeito. A responsabilidade sempre é nossa. A gente pede para o Papai do Céu, não nos deixeis cair em tentações, né? E livrai-nos de todo o mal. Mas de quem é a responsabilidade? A responsabilidade é nossa. É unicamente exclusiva nossa, né? De cada um de nós, no seu dia a dia, no seu cotidiano, no seu processo de vida. Tem pessoas que às vezes jogam a culpa nos espíritos obsessores. Jogam a culpa em Deus. Ah, não, Deus fez isso comigo. Ah, não. Responsabilidade é sempre nossa. Não nos esqueçamos disso, tá? E ele termina dizendo assim, olha. Embora Deus saiba previamente se o homem vencerá ou não, ele não pode, em sua justiça, nem puni-lo, nem recompensá-lo por um ato ainda não praticado, né? E aí Kardec vai dizer aqui que é igual na escola, né? Na escola, para a gente receber um grau, né? Receber a colação de grau, a gente precisa passar por testes, a gente precisa fazer provas para a gente realmente demonstrar, né? Precisa fazer a monografia lá no final e mostrar que a gente realmente adquiriu aquele conhecimento. As coisas não são jogadas de qualquer maneira, ainda mais vindo das leis de Deus, né? Que são colocadas de uma maneira extremamente adequada. As leis de Deus, pessoal, são perfeitas e são justas, né? Elas não são alteradas a bel prazer, pelo contrário, né? É tão importante que nós a conheçamos, né? Porque a partir do momento que nós conhecemos a lei de Deus, nós conseguimos fazer escolhas mais acertadas, escolhas mais voltadas para o bem, para que nós possamos evoluir e auxiliar na evolução de toda a humanidade. Tá joia? Pessoal, gratidão imensa pela oportunidade, né, de conversarmos um pouco mais sobre o Evangelho, sobre a doutrina espírita e que possamos continuar seguindo em frente na nossa caminhada evolutiva. Muito obrigado, beijo no coração de todo mundo aí, valeu!
e viver o amor. O amor, irmão, irmão, então transformar o ser e prosseguir na viagem